Voltamos com o Globo Esporte e bora falar do São Paulo. São Paulo dando uma bicuda na crise, venceu mais um jogo de virada do Primavera pelo Campeonato Paulista. Vamos mostrar os gols aí. Primeiro, o gol do Primavera. Callan já pode ir comentando. O torcedor de São Paulo já pode respirar tranquilo em 2026? Show crise? Ah, já. Assim, show crise não, calma. É início de temporada, mas essa sequência, né, de vitória, de bons resultados é importante, né? Porque o momento não era bom fora e acabou dando boas respostas contra adversários, inclusive, fortes, né? Acho que a boa notícia fica com o Lucas retomando, né, a confiança, Caleri, mesma coisa, retomando confiança, jogadores importantes. O Luciano saiu do banco e, mais uma vez, contribuiu muito com o resultado. A atenção fica no momento defensivo com bola, quando precisa, sem bola, perdão, quando precisa do resultado, que teve que buscar resultado. Mais uma coisa, Primavera é um time bem treinado, viu? Verdade, Callan aí, ó, você citou o Lucas, né, que realmente jogou muito bem contra o Primavera, e o Crespo reparou isso e falou sobre essa questão no final do jogo, então se liga aí. Ele merece a paciência de todos. Então sabemos que é um jogador diferenciado, sabemos que Lucas Moura, sabemos a categoria que ele tem. Estamos começando a ver coisas que dá para acreditar, e ele também. Coisas muito importantes que não sente dor. Então, tudo isso ajuda para a sua confiança. O chefe tá de bom humor aqui com o Lucas Moura, que realmente é uma pessoa sensacional. Então, boa sorte cada vez mais aí, Lucas. Bom, vamos virar a página aqui, que aqui... Ronaldão, vou começar com você. Eita, o Primavera tem direito de reclamar, de penalidade e tudo mais? Tem direito de reclamar, sim, porque a gente viu uma arbitragem confusa, né? Dá uma olhada nessa cotovelada. Se teve essa no primeiro tempo, e ele só foi dar outra no segundo tempo, então o Primavera tem que reclamar, sim. Critérios diferentes. Então, mas no mesmo jogo, né? Se fosse no outro jogo, aí tudo bem, mas no mesmo jogo ele mudar, ele e o VAR... Seria pênalti aí? Então, é pênalti também, não é? Então o Primavera tem condições e direito de reclamar, sim. E por que não foi marcada essa penalidade, Edu? Renata, é estranho, porque quando o São Paulo marcou pênalti, o VAR chamou. E aí o VAR também deveria ter chamado também o árbitro para ver o lance, para depois eles decidirem. Então, para mim, errou feio. Para mim, então, se marcou aquele, tem que marcar esse também. Deveria ter vocês, marcado. Como são dois ignorantes, deixa eu explicar para você. Deixa eu explicar para você porque a diferença de um para outro. Olha o Dória dominando a bola, tirando a bola, fazendo o corte ali na jogada, ó. Ele defende, é um movimento natural do corpo. Olha lá, ó, pegando com o pé esquerdo. Tá vendo? Ele tá olhando só pra bola. Agrediu. O cara agrediu, Edu. Ele tá, você não falou ele tá virando o corpo. Agora você olha o outro jogador, ele não está no jogo, ele simplesmente dá a cotovelada. Não, certamente essa jogada foi revisada, não tem como não ter sido revisada. Será? Entendeu? Você tá vendo que o Dória, ele domina a bola, ele corta a jogada e faz um movimento natural. Então o árbitro analisa isso. O Chico depois provavelmente vai explicar. O movimento agora, natural, o movimento do outro não é natural. O movimento do jogador, no entanto, que o treinador falou, numa jogada infantil. O próprio treinador está narrando que o jogador, o quê? Para, Xixi, é a mesma coisa, olha lá o tapa que o cara dá, velho. E o Crespo não falou nada aí também. Na hora que o Dória cortou, ele fica quietinho. Isso aí é pênalti, Xixi. Que isso, pênalti claríssimo. Larga de cara de madeira, velho. Claro, isso é pênalti também. Corta a bola e é um movimento natural. O natural. pênalti para o São Paulo, vocês não questionam. Não. E esse a gente questiona porque ele não deu. E jogador bem expulso. Agora, o questionamento é justamente esse do Dória, que não foi dado pela arbitragem. Não, o Cicinho é assim, eu domino a bola, então eu posso agredir o outro. Então, dominar a bola. A questão o cotovelo tá onde? Então você vai jogar com o braço assim, braço de frango. É a mesma coisa o cara lá também, ele foi proteger. Você tem que abrir a asa, proteção. O cara tá fazendo o corte, o movimento natural. Que o São Paulo foi pênalti também. Então esse aí também deveria ser marcar pênalti. É só isso, Cicinho, ninguém reclama, não. Nem o Crespo reclamou. Do pênalti que deveria ter marcado. São Paulo é um time que vem se reabilitando. Coincidência ou não, a chegada do Rafinha deu, parece que uma tranquilidade no grupo. Ninguém mais está questionando o Hernan Crespo. O Lucas Moura, que é um dos pilares desse time do São Paulo, fez uma partida de alto nível, como ele era acostumado a fazer antes da lesão, da artroscopia. A gente já viu uma melhora, o Caleri voltando. O São Paulo está se reencontrando, Cicinho. Tá se reencontrando. E vai ganhar do Grêmio no Brasileirão a próxima. Muito provavelmente, porque é um adversário assim que
também é uma pedra no sapato do São Paulo. Mas vamos falar desse jogo. Vamos deixar para sofrer depois. Quando as coisas... É aquela questão da semeadura. Você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Não adianta. Então o São Paulo, a partir do momento que estava tudo errado, o cara batia tiro de meta, a bola entrava. Entendeu? Porque o futebol pune. Dessa vez não, o São Paulo está começando a fazer as coisas certas fora de campo. Até o juiz, e as coisas tá começam ajudando a acontecer dentro de campo. E passa por Rafinha, passa pelo novo presidente, passa pelas pessoas que estão comandando, pelo treinador e os jogadores também, que hoje têm uma tranquilidade para trabalhar, Renata. Já muito mais. O Lucas e também o Caleri falando dessa vitória, 2-1, saiu perdendo, estava jogando mal o São Paulo, não era o time titular, tinha alguns reservas, mas só conseguiu virar depois de enfiar a tropa de choque lá. Aí colocou o Lucas, aí colocou o Caleri, aí colocou o Marcos Antônio, e aí o time conseguiu virar. Talvez a boa notícia desse jogo, Arnaldo, além do fato de que agora está perto da classificação, é o Lucas, né? Acho que foi a melhor partida dele, sem discussão, desde que ele começou a temporada, jogando talvez uma posição mais confortável e aguentando jogar praticamente o jogo todo num gramado totalmente encharcado, né? O jogo teve muita semelhança com o jogo da Portuguesa, né, que o São Paulo perdeu. O time mesclado num sistema mais ousado. São Paulo não tem condição de jogar em outro sistema a não ser 3 zagueiros, 3 volantes que joguem. A principal dificuldade de São Paulo hoje é ter substitutos para o trio Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, que caiu com uma luva no time, né? A gente fica analisando jogos do Corinthians, do Palmeiras, fica até estranho, né? São Paulo não tem opção no meio de campo. E o que ocorre? Para preservar um ou outro, o Crespo acaba mudando o sistema. Dessa vez o Danielzinho ficou no banco, ele jogou só com o Marcos Antônio e Bobadilha na frente, no meio. E na frente 3 atacantes. Aí o São Paulo, aí que tá. 3 atacantes. Contra o Primavera no segundo tempo, Luciano, Lucas e Caleri, ok. Contra o Santos, jogaram Luciano, Lucas e Caleri, quando o Santos estava com 1 a menos, né? Mas jogar contra o Grêmio com o Luciano, Lucas e Caleri não dá. Além do Lucas, a gente tem que também entender que o Caleri voltou muito acima do que se esperava depois do cruzado, né? Cirurgia no cruzado, tá jogando bem e com vigor, né? Tá suportando o início da temporada. Mas ele sim está revezando, né? Então a programação dele começa um jogo sim, o outro entra. No Primavera ele ficaria no banco, jogaria o tapa e ele entrou no final. E foi decisivo, né? Participou dos 2 gols. Fez o gol de pênalti e participou do outro. Mas assim, eu acho que o cobertor do time é muito curto. E aí coloca, em termos de elenco, né? E aí colocam essa dúvida para domingo, que o estadual revela, né? Muitas vezes. Não tem meio termo. Se o São Paulo não ganhar da Ponte, é crise. Se o São Paulo ganhar da Ponte, ele se classifica. Então não tem, né? Não tem meio do caminho. Se classificar, significa revezar o time entre Brasileirão e Paulista. E não poder fazer como ele fez nesse jogo com o Primavera, abrir mão de alguns titulares. Então é uma questão que se coloca enquanto o time não consegue se reforçar do meio para frente. Vai continuar dependendo muito dos seus principais jogadores. Talvez mais que qualquer outro clube no Brasil, hoje, né? E no sábado ficou mais evidente isso do que nunca, contando que o goleiro, muitas vezes criticado, ainda salvou o time 2 vezes de tomar um empate e até poder perder a partida contra o Primavera. E aí, Massa? Bom, agora tem menos gente no DM, ainda bem, né? O ano passado foi uma tragédia isso. E o Lucas finalmente jogaram. O Primavera, mas jogou melhor, né? Um time que sofreu tanto ano passado, não jogou nada nenhuma vez. Acho que tem 2 coisas que não são descoladas da realidade. Primeiro é o elenco, a dificuldade, que o Arnaldo já falou. Segundo é a falta de futebol do São Paulo. O São Paulo está jogando pouco. São Paulo precisa jogar mais? O São Paulo é o horário melhores. Eu acho que essa é uma questão. Com o inteiro ele jogou bem. Ele jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Santos na Vila, né? É o momento disso acontecer, de oscilar, jogar mal contra o Primavera, que é um caçula. Não dá. Mesmo com um elenco curto e tal, o São Paulo tem obrigação de jogar mais contra o Primavera. Essa é uma questão, para mim, que precisa ser observada. Senão vai ficar tudo no negócio do elenco. Não tem elenco, não tem jogador, tem que revezar, porque não dá, porque não sei o quê.
Com tudo isso, na minha ótica, o São Paulo precisa jogar mais futebol, né? Porque a gente está, como você bem frisou, falando do Primavera. A notícia do Lucas é excepcional e o São Paulo tem que ganhar da Ponte Preta, porque não ganhar da Ponte Preta já rebaixada vai trazer sabores, sem dúvida, mas depois, cara, o olhar tem que ser o Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo jogar contra o Guarani na próxima fase, se classifica, vai, jogar contra o Red Bull, contra o Novo Horizontino, o São Paulo tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, ok? E o Palmeiras? É a ideia que eu tenho na minha cabeça. Se for o Palmeiras? Então, sendo um clássico, não tem como. Aí vai ter que jogar a Vera, porque a gente sabe como é. Eu, Paulo Massini, tenho o poder de decidir. Não vai ninguém. Qual é o jogo depois? Você que vê o jogo antes e o depois, né? Se o jogo depois for contra o Coritiba em casa, se for, né? Coritiba fora. Esse é o jogo? Então, meu, é brasileiro. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, esquece. Põe ninguém. Tá? Mas eu sou constante, eu sou constantemente eu sou constantemente vilipendiado, apedrejado, inclusive por Rodrigo Luiz Vessone, porque as coisas tinham que ser assim. Isso aí não tem importância, o que vale é o Campeonato Brasileiro, ponto final. Mas não é assim que funciona. O estadual vale pro São Paulo? Muito. E que você na sua casa tenha essa frieza de Paulo Massini nas decisões da sua vida, porque você vai para o Allianz Parque com o time reserva, lá toma uma ataca, a confusão que se arruma, tem 3 mil torcedores na porta do seu CT para esperar seu ônibus. As coisas não são assim, não dá para brincar. O Arnaldo falou da vitória e da derrota, eu olhei aqui, até o empate também derruba, porque vai ter muita gente para te ultrapassar. Não tem meio plano C. Ou você se classifica ou você passa a vestido. É isso. Ou ganha, porque senão alguém vai ultrapassar o São Paulo, porque o empate também não vai adiantar, mas para quem ganhar o jogo. Tem que ganhar. O empate também não vai dar. Mas para quem praticamente passou o campeonato todo falando talvez mais embaixo do que em cima, você chegar na última rodada, dependendo de si, contra um estádio que deve estar vazio, contra um time rebaixado, me parece ser uma boa condição. Só queria fazer um elogio ao Primavera, para quem está chegando agora, me parece um time organizado, enfim, está fazendo uma boa campanha, uma campanha decente ali dentro do que imaginava, tem 7 pontos, tem 3 para baixo dele, talvez vá permanecer, só se ele der uma brecha muito grande, e aí o Velo tem que ganhar, o Noro... Mas eu acho que ele tem chance até de permanecer, me pareceu um time até organizadinho, que deu um bom trabalho, e é isso. Agora é ver como o São Paulo vai tratar, eu acho que deveria tratar a competição, porque você está aí agora passando, você está a 4 jogos e um título, gente, é levantar uma taça, eu, sinceramente, eu não consigo ver outra... Mas passa a chegar. Torcida tricolor, São Paulo monitora o Alan do Moreirense, ex-Palmeiras, e avalia a camisa 10, né, enquanto define o futuro de Pedro Ferreira. Então, assim, é um jogador que é um meio-campista clássico, um futuro gênio, um cara que pode ajudar muito o São Paulo e uma grande oportunidade de mercado. Jovem, com muito potencial, né? Já jogou nas categorias de base do nosso rival Palmeiras e é um jogador que a diretoria do São Paulo está avaliando com muito carinho. É um jogador que tem grande potencial e pode sim, né, se tornar um grande jogador se vier para o São Paulo. É claro, o São Paulo também analisa outros nomes, por isso que eu peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês venham ficar por dentro de tudo que está acontecendo no São Paulo, né? Um baita de um jogador, é um cara que pode ajudar muito, né? Então, assim, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre essa contratação. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E também quero falar que o São Paulo vem se preparando para enfrentar a equipe da Ponte Preta e só a vitória interessa. O técnico Crespo ali, né, com os jogadores, estão muito confiantes nessa vitória diante da equipe da Ponte Preta. Então é isso, amigas e amigos. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.